apedrejado pelas ruas, vivo a sofrer. Não tenho mágoa nem carinho, tudo terminou. Eu morava na rua Doutor Almeida Castro, foi onde eu nasci, ali perto, em frente à casa de Doriane Jorge Freire, fica bem próximo aqui. E eu me lembro que minha irmã nasceu em 35 e o padrinho dela foi Luiz Medeiros, um senhor que tinha uma sapataria aqui em Mossoró. Então, e depois que minha irmã estava crescendo, eu me lembro que eu também crescendo também, talvez na década de 40, não tinha o serviço de radiodifusão aqui em Mossoró. Então, ele botava um microfone na frente da casa dele e com música. E nessa época, as moças vinham namorar na praça. Era pouca gente, a luz era muito pouco, fraca nessa época. Depois, na época de Padre Mota. Padre Mota, quando foi prefeito daqui, ele botou uma amplificadora, onde é hoje o Cine Teatro Lauro Monte Filho. Padre Mota, ele estudou em Roma, fez várias viagens para o exterior e ele conhecia o processo e ele como prefeito ele resolveu montar aqui da cidade uma rádio. Só que como o pessoal não tinha aparelho de tudo, ele montou uma amplificadora, né, que é uma rádio aberta. No lugar de você ter o aparelho para receber, espalhou alguns alto-falantes pelas ruas e as pessoas ouviam o noticiário, as músicas, tudo através, sentando na calçada e ouviam suas músicas. Então, eu tinha curiosidade que essa amplificadora ela só funcionava de 6 da noite, quer dizer, das 18 até as 21 horas, né? Porque 18, porque antes disso as pessoas não tinham tempo para ficar na calçada ouvindo rádio. E depois das 9 horas da noite, as pessoas aqui dormiam cedo, a cidade dormia cedo. Então, era esse o horário que funcionava essa amplificadora. E dessa maneira Mossoró entrou na era radiofônica, né? Através dessa amplificadora que ficou conhecida como amplificadora do Padre Mota. O ano era o de 1950. Mossoró entrava para uma nova era da radiodifusão local. As folhas do jornal moçoroense daquele ano anunciavam a chegada da primeira emissora de rádio da cidade. Em 7 de setembro, o país comemorava o Dia da Independência. Em Mossoró, nascia a Rádio Difusora. Em 7 de setembro de 1950, foi fundada a Difusora de Mossoró. Foi a primeira rádio realmente aqui, instalada aqui. E quando ela foi instalada, na realidade, a sociedade foi montada 3 anos antes. Essa data, 7 de setembro de 1950, foi quando ela foi inaugurada. E ela foi instalada no Cine Caiçara, né, que até pouco tempo existia o prédio do Cine Caiçara. Tem fotos, inclusive, com prefixo lá da Rádio do Cinema. Eu me lembro que foi muita festa. Ora, a primeira rádio de Mossoró, uma beleza, né? Mossoró estava crescendo. Então, eu me lembro de Luiz Gonzaga ter vindo para Mossoró num desses shows, eu não sei se foi o primeiro. Nessa época vinha muitos cantores para cá, mas como Luiz Gonzaga deve ter sido o primeiro que veio assim de renome. Então a gente passeava por ali e a música tocando, o locutor que chamava Speak era Genildo Miranda e Jimbo Ralho Boa Vista. Genildo Miranda foi uma pessoa extremamente ligada ao rádio, amante, né, das comunicações, uma pessoa extremamente dedicada a tudo que fazia, uma pessoa extremamente comunicativa, uma pessoa de excelentes relações. Ele começou com esse trabalho de amplificadora e que foi através desse trabalho da amplificadora que Renato Costa e Paulo Gutenberg, né, já falecidos, eles convidaram, por meu pai já trabalhar com comunicação, com a amplificadora, eles convidaram meu pai para fazer parte da criação da Rádio Difusora. Genildo Miranda morava aqui em frente, aí eu disse a Genildo, faz o seguinte, você quando estiver perguntando, ele fazia as perguntas para o público, quem sabe disso, quem tem isso? Eu digo, você pergunta quem tem um retrato oferecido de um namorado, e eu tinha me prevenido, não é?
Aí quando ele, alô, olha, vou fazer uma pergunta agora, talvez ninguém saiba, ninguém tenha. Quem é que tem um retrato aqui oferecido do namorado? Eu, muito afoito, eu tenho. Aí subi no auditório e ganhei um prêmio. Os programas tinha o Vesperal das Moças, né, que era um programa de auditório, né, ele era feito, obviamente, ao vivo, e tinha, apesar de eu não ter acompanhado na época, né, mas cresci escutando essas histórias, né, que um dos objetivos maiores era aguçar o lado artístico da comunidade, né. Quando eu cheguei à difusora, ela já estava com 25 anos. Foi em 1975. Lançamos o programa Show J. Belmont de 8 às 11 horas da manhã. Tivemos o cuidado de lançar um programa com várias atrações para prender e chamar a atenção do ouvinte. O Vale Tudo, que era justamente a disputa entre alunos de várias escolas, de vários colégios de Mossoró, e, graças a Deus, este quadro nos deu uma audiência espetacular através da Rádio Difusora, fazendo com que ela, em pouco tempo, se transformasse na emissora mais ouvida da cidade de Mossoró. A Rádio Difusora foi a pioneira em Mossoró, mas com o passar do tempo outras emissoras foram surgindo e oferecendo aos moçoroenses uma nova programação de rádio AM. Em 1955 surge a Rádio Tapuio, atual rede potiguar de comunicação. Na sequência veio a Rádio Rural e a Rádio Libertadora. A Rádio Rural surgiu, que antes ela era a emissora de educação rural, né? Ela é inaugurada no dia 2 de abril de 1963 e ela nasce, né, de um problema social, de uma chaga social que persiste até hoje, mas ela deu sua contribuição para diminuir, que é a questão do analfabetismo, né, alfabetizar as pessoas pelas ondas do rádio. O principal objetivo da rádio era, além de evangelizar, também levar a educação para a zona rural, né? O pessoal mais carente, que na época não tinha acesso à escola, então a rádio criou a Escola no Ar. E cada morador do sítio, residência distante, recebiam o rádio, que foi feito especialmente só para sintonizar a rádio rural. Então ela parte de uma programação que era voltada para erradicar o analfabetismo, diminuir, né, com esse lado, mas nunca deixou a sua raiz educativa e parte com uma programação mais genérica, né? Boa noite, ouvintes da Rádio Rural. A partir de agora e até às 11 horas, até às 23, Eu entrei e fui substituir Veras, Veras Leite. Ele tinha um programa de 10 às 11, Parada das Paradas. Geralmente os programas tinham 1 hora de duração. E é basicamente atender ao ouvinte, principalmente cartas, que o grande forte da Rural na época era atender o público principal, não só de Mossoró, mas principalmente, não é, de zona rural e de outros municípios do entorno e da região como um todo. Comunicando na Rádio Rural, Seu Mané. Falar em Rádio Rural, né, até hoje, nos dias de hoje, você fala Rádio Rural, Seu Mané. Por quê? Porque Seu Mané, na abertura da rádio, quando a rádio foi lançada, né, foi inaugurada em 2 de abril, Seu Mané era o operador. Depois ele sai de operador, ele se torna apresentador. Então o Seu Mané está no início da Rádio Rural, que ele tinha muita honra. Se você conversasse com o Seu Mané, a primeira coisa que ele dizia era: eu tive o prazer de abrir os microfones para João Goulart inaugurar a Rádio Rural. Acontecimento esse que passaria às imortais páginas da história da Diocese de Mossoró. Estamos alimentando a esperança de termos justificado este nosso gesto, que interpreta o pensamento do nosso clero e diocesanos. Cabe-me, pois, a insigne honra de passar às mãos de Vossa Excelência, Senhor Presidente da República, a emissora de Educação Rural de Mossoró Limitada, para a sua inauguração. Mossoró foi palco de grandes eventos musicais.
O concurso A Mais Bela Voz, promovido pela Rádio Rural desde 1968, revelou grandes nomes da música local. A saudade lembra de lembranças tantas que por si navega nessas águas mansas. A Mais Bela Voz não foi o princípio da minha vida de rádio. O princípio da minha vida de rádio eram os shows que a Rádio Rural fazia, e me recordo como se fosse hoje, o primeiro palco que eu cantei na minha vida. Foi dali que nasceu tudo, da rádio, de dentro da Rádio Rural. A Mais Bela Voz, durante essa estrada da Mais Bela Voz, eu tive o privilégio de conhecer os primordiais, as pessoas principais da Mais Bela Voz, como Amanda Costa, que foi a primeira Mais Bela Voz. Eu fui em 1979, a Mais Bela Voz de Mossoró, representando a cidade. Cheguei a Mais Bela Voz do Oeste, cheguei a Mais Bela Voz Potiguar em 83, com a canção de Gessé. A 105 é a primeira rádio frequência modulada, que é a FM 105. Ela foi fundada no dia 18 de maio de 1988, que tem como objetivo maior era dinamizar, abrir mais o bairro aqui da Forquilha, onde ela se situa. Porque a FM 105 é uma das unidades da FUNSERN. Nós não podemos falar em unidades sem falar na FUNSERN, que é a mantenedora, criadora de todas as unidades. Sentimos a necessidade da expansão do bairro. Surgiu aí então a ideia da primeira rádio, que graças a Deus, sob a orientação do Padre Sátrio e muitos amigos, nós estamos ainda até hoje com o objetivo maior, que apesar de não ser uma rádio religiosa, que é mais evangelizar e dinamizar o bairro através da comunicação do rádio. A Rádio 93 ele tem dois objetivos. Um é levar entretenimento e prestar serviço à sociedade. E a rádio ela foi fundada por Van Rosado e Dirã Ramos do Amaral, dois grandes empresários, um empresário, são primos, né, e empresários. Van era político e Dirã empresário. Eles idealizaram pela lacuna que existia em Mossoró. Não existia nenhuma rádio comercial na área de FM em Mossoró. Então eles idealizaram a criação da FM 93 para preencher essa lacuna e trazer um canal a mais de comunicação para Mossoró, que era uma necessidade pela prestação de serviço que a rádio hoje oferece desde o seu início e por tantas outras coisas que veio contribuir para o desenvolvimento de Mossoró. Eu trago em forma de versos, de um jeito bem natural, um pouco a história do rádio do meu sertão sem igual. Eu fiz pra turma da UERN de comunicação social. No ano de 31, com um pouco de sintonia, um aparelho de rádio por aqui aparecia, que veio do Ceará, um doutor trouxe pra cá, pra terra de Santa Luzia. Só um aparelho de rádio deixou o povo feliz, mesmo com poucas emissoras espalhadas pelo país, e frequência sem nitidez trouxe o ânimo para vocês, como esse meu verso diz. No ano de 38, falo com sinceridade, o padre que era prefeito colocou sem ter maldade um grande amplificador que muita gente escutou, a grande voz da cidade. Já no ano de 50, nasci aqui nesse pó, a co-irmã difusora, e uma notícia melhor, com esse meu verso eu brinco, no ano de 55 veio a RPC, a Tapuio de Mossoró. Depois a Rádio Rural chegou aqui nesse chão, em seguida a Libertadora trouxe a comunicação e as FMs também, e o ouvinte que a gente tem vive mais essa emoção. Rádio Rural
Tapuio, Difusora, Santa Clara. Rádio Rural de Mossoró, Rádio Libertadora, Resistência, Tapuio, Difusora, Santa Clara. Hora da coalhada, na Rural de Seu Mané. Joia, J. Belmont e sua discoteca. Musibol, de Linhares. Genildo Miranda no vesperal de suas moças. Renato Severiano trans avançando toda a sintonia. Seu Mané. Rádio Rural de Mossoró, Rádio Libertadora, Resistência, Tapuio, Difusora, Santa Clara. Rádio Rural de Mossoró, Rádio Libertadora, Resistência, Tapuio, Difusora, Santa Clara. Eu disse hora da coalhada, na Rural de Seu Mané. Joia, J. Belmont e sua discoteca. Musibol, de Linhares. Genildo Miranda no vesperal de suas moças. Renato Severiano trans avançando toda a sintonia.